força do Espírito Santo. O Espírito Santo soprou neles e enviou eles em missão. Será que nós temos essa consciência quando a gente olha para nós como casal, como família? O que é esse projeto de Deus de ser casal renovado? Quando a gente rezou a oração do Espírito Santo, enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. O que é renovar isso? É cada dia nós olharmos para nós mesmos e ver o que precisa ser mudado no nosso jeito de ser. Em primeiro lugar, ser pessoa. Em primeiro lugar, ser templo do Espírito Santo. Ser templo do Espírito Santo para o outro que é a minha esposa, para o outro que é o meu esposo e para os filhos. Aí nós vamos entender o verdadeiro sentido do que precisa ser renovado na nossa vida. É isso que Deus nos chama. A renovar, a construir, a ser curados nessa palavra, tudo aquilo que a gente expressa da nossa fé, tudo aquilo que a gente ouve da palavra dele. Tem uma música, não sei se vocês vão conseguir, eu começo um pouquinho da letra, se eu não conseguir ajudar alguém de vocês aí, que os jovens lá do Enfi cantam muito. O seu amor me cura, teu amor me cura. De todas as feridas. Tua presença cura. Tua presença cura. Exatamente, essa presença, né? Seu amor também. Será que cura mesmo? A gente tem que tomar muito cuidado, que a gente começa a caminhar nesse projeto, nessa vida de ser cristão, e tomar muito cuidado de não cair na mesmice. Do Espírito Santo não tocar o nosso coração, não nos renovar, não entendermos qual é o chamado que ele tem para esse projeto. Nós temos um grande desafio, vocês têm um grande desafio. Vocês estão reunidos aqui no cenáculo, ao vocês olharem para o mundo lá fora que esperam vocês para dar testemunho, qual é a coragem que impulsiona, o que os motiva a ser esse casal, a ser essa família. Só que se nós não renovarmos a nossa vida a partir da ação do Espírito Santo, nós vamos fazer desse projeto as nossas vontades. Não vai dar fruto, porque não é o Espírito Santo que move em nós, não é Ele que sopra na nossa vida. Nós precisamos entender isso com muita simplicidade, com muito carinho, e pedir, Senhor, todas as vezes que a gente acordar de você, vem ao nosso auxílio, vem ao auxílio da minha esposa, da minha família, dos meus filhos, para que eu possa realmente, aonde quer que eu esteja na minha vida, no meu trabalho, dar testemunho daquilo que eu sou chamado. Em primeiro lugar, no trabalho de cada um de vocês, vocês não são chamados a executar a atividade de vocês. Nós precisamos entender isso. Eu custei entender isso. No meu trabalho lá na Mercedes, em primeiro lugar, a minha missão não é executar aquilo tecnicamente que a Mercedes me chama, mas sim ser missionário. Lá no seu trabalho, é ser missionário, dar testemunho. As pessoas precisam perceber no Márcio, precisam perceber em vocês, que vocês são homens que honram aquilo, não vocês são chamados. A aliança que vocês colocaram no Deus. E tantas esposas do mesmo jeito. Olha o que fala o Salmo 128 de hoje, a liturgia de hoje. Foi até muito providente hoje que fala dos frutos, né? Que o Senhor confia, Ele é o administrador, deixa para 3 pessoas, 3 empregados seus, aquilo que Ele confia. Deu a um 5, a outro 2, a outro 1. Depois Ele retorna. Esse tempo e esse administrador é o Cristo, que é o tempo da sua ascensão até a sua volta. Quem é que continua a sua missão? Somos nós. Olha o que fala o Salmo 128, na maioria das vezes, 128, algumas Bíblias que tem a tradução não é da... Esqueci o nome. Normalmente não é da hebraica, né? É 127, mas na maioria das Bíblias 128. Feliz todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, serás feliz, tudo irá bem. Tua esposa como videira fecunda no interior da tua casa, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião e vejas a felicidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Possas ver também os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Então, diante dessa palavra, o que a gente pode entender? Feliz o homem, aqui o homem, no sentido homem e mulher, que tem o Senhor. Temor a Deus não é ter medo de Deus. É a gente colocar Deus como centro. Tudo aquilo no qual nós somos chamados a testemunhar no casamento. Fidelidade, simplicidade, diálogo, comunhão. Porque se a gente começar a olhar para a palavra de Deus, quando a gente vai lá em Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, fala assim, olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome e vocês pedindo de comum acordo, eu darei a vocês tudo aquilo que vocês pediram. Então o casal, em primeiro lugar, ele tem que se sentar, ele tem que fazer do projeto renovado dos casais vivência na sua vida. Não adianta nada eu querer sair como servo para servir daqueles talentos que fala hoje o Evangelho, do qual o Senhor confiou a um 5, a outro 2 e a outro 1. Se eu não vivo isso em primeiro lugar na minha vida, como é que eu vou dar alguma coisa que eu não experimento? Vocês entendem? Isso é para mim, tá? Eu sou casado também. Na minha casa com minha esposa. É com vocês, com os filhos. Então, eu preciso experimentar deste amor, daquilo que o projeto, daquilo no qual vocês são chamados, é esse carisma, em primeiro lugar, na vivência de vocês, para depois vocês saírem em missão. Ou alguém tem dúvida do porquê os apóstolos se reuniram com Maria em Pentecostes? Porque eles precisavam experimentar dessa ação verdadeira do Espírito Santo na vida deles, para eles experimentando quem é Cristo, oferecer daquilo que eles experimentaram. Se nós, na nossa vivência de casal, na nossa vivência de família, nós não experimentamos dentro da nossa casa, na nossa convivência de esposo e esposa, na educação dos nossos filhos, como é que eu vou chegar no Ministério de Música, lá quando vocês fazem louvor, ou nos avivamentos, não é isso mesmo? Qualquer lugar, se vocês não experimentam isso, é preciso experimentar. Os apóstolos teve coragem, porque eles experimentaram uma força que saía deles, do Espírito Santo que foi derramado, e impulsionou a eles, ó, vai, dê testemunho daquilo que vocês experimentaram. Casais renovados, vá ao mundo, aonde quer que vocês estejam, deem testemunho daquilo que vocês experimentam, em primeiro lugar, na casa de vocês. A palavra de Deus não fala, ide primeiro à casa de Israel. Não adianta eu querer salvar uma família, se eu não me salvei primeiro, eu não dou testemunho, não ofereço aquilo que é melhor para mim. Então nós podemos experimentar, olhar, quando a palavra fala assim, olha, os filhos, rebento de oliveira. O que é a palavra rebento? É aquilo que produz fruto. O fruto da educação, daquilo que vocês, os filhos percebem em vocês. E as pessoas vão perceber em vocês aquilo que vocês são. Na educação, nos valores. Quando vocês estiverem convivendo lá nos encontros, as pessoas vão perceber que aquele casal não é melhor. Mas o jeito dele conviver, o jeito dele educar os filhos, me mostra quem eles são. São cristãos. Não precisa falar muita coisa. As pessoas estão preocupadas em falar bonito. Não, eu preciso ver com simplicidade. Será que todos os apóstolos tinham o dom que Paulo tinha de pregar? Apolo tinha de pregar? Nem todos tinham. Mas tinham o dom de testemunhar. É isso que nós somos chamados. As pessoas no qual vocês são chamados a evangelizar, a dar testemunho, a receber dessa graça do sacramento. Nós precisamos rever a cada dia que graça é essa que foi derramada na nossa vida quando nós celebramos o casamento, o sacramento. É sinal ou não é sinal da presença de Cristo no nosso jeito de viver? A mulher na nossa casa, aí a mulher no homem, ela é realmente o que fala no Salmo aqui, ó, tua esposa como videira, fecunda no interior de sua casa, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Aonde a gente pode perceber a palavra videira? Lá no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira. A videira aqui, ele fala, eu sou a vida. A esposa e o esposo precisa ser videira, precisa ser vida um para o outro e para os filhos. Aí os filhos vão experimentar no jeito de vocês viver aquilo que vocês testemunham. Não precisam falar muitas coisas. É preciso viver aquilo que nós somos chamados. Nós temos que tomar muito cuidado na nossa caminhada, no qual a gente é chamado,
a perceber assim, olha, eu estou preocupado em fazer muitas coisas. Não precisa fazer muitas coisas, é preciso viver o Evangelho na minha casa. É preciso entender o sentido de servir primeiro na minha casa. A minha casa precisa estar alicerçada na pedra, na rocha que é Cristo. Porque quando eu sair em missão, mesmo que a minha esposa não venha, não está aqui, ela caminha comigo em oração lá na minha casa. É isso. Pode acontecer na hora com vocês. Talvez uma hora que você não possa sair, ela não possa, ou por isso vier. Isso pode acontecer? É o ideal? Não. O ideal é que vocês vá juntos. Mas pode acontecer. Mas quando acontecer isso, esteja em união, em oração pela sua esposa e pelo seu esposo. É preciso entender essa missão de evangelizar. O que é ser evangelho? O que é ser boa nova? É dar notícia que Cristo está ressuscitado no jeito que a gente vive, na nossa convivência. E retiro, a gente precisa aprender um pouco sobre retiro. Todos nós devemos fazer o que vocês estão propondo aqui. Vocês têm a oportunidade de estar aqui em silêncio, de retirar, sair. Mas é preciso exercitar ainda cada vez mais. Deus me deu a graça de fazer retiro. É dos diáconos, né? Eu faço retiro, eu fico 3 dias em silêncio. Vocês conseguem chegar em casa e silenciar? Ou nós somos movidos pelo barulho do mundo? É preciso retirar. A palavra retirar é sair daquele ambiente no qual nos atrapalha, de ouvir o Senhor, escutar a sua palavra, para que escutando, sendo íntimo de Cristo, eu possa verdadeiramente dar testemunho daquilo no qual eu sou chamado. Em primeiro lugar, a ser um esposo e uma esposa fiel à palavra de Deus, que me impulsiona a ser fiel em tudo. A gente confunde fidelidade com traição com uma mulher, ou com fidelidade em todos os sentidos, na vida financeira, naquilo que fala, naquilo que deixa, que acontece no dia a dia nosso. Isso é partilhar a vida, isso é ser fiel, partilhar com o Senhor. Isso eu já falei com vocês uma vez, quando eu estava lá na Mercedes, tem grupo de oração. Nós começamos lá em 97, mais ou menos, 91. Tínhamos terça equipe, baixamos a palavra, Deus é Maria da Renovação, mais umas pessoas lá. Então, as pessoas, o motivo deles verem o que precisam ver em vocês, o que precisa ver em mim, nas esposas, na educação dos filhos. Falava assim com a gente, olha, um dia ela me viu sem aliança. Eu falei isso com vocês. Aí ela falou assim, Aparecida, passando assim, porque lá na Mercedes não posso trabalhar de aliança, tem uma empresa, eu tenho que tirar, só que ela não sabia direito. Aí eu passei pela ela assim e falei, Márcio, você está com algum problema com a Lucimar? Eu falei, não, por quê? Você está sem aliança. Não, porque eu tenho que, dentro da área industrial, eu não posso usar cada ferramenta, é perigoso. Eu posso, se for um acidente, ficar sem um dedo. Então por isso que eu coloco no meu bolso. Que bom. Porque eu não pedi para falar isso. É confirmação do nosso chamado, do nosso testemunho. Porque você, Zé Maria, aqui dentro, é um exemplo para a gente. Eu virei as costas, fui louvando e agradecendo a Deus. Senhor, não é para mim isso. Isso o Senhor me deu de forma gratuita. O dom que o Senhor me deu hoje, quando falando no Evangelho de hoje, na liturgia, os talentos, e a palavra talento aqui tem a ver com peso. Era uma medida que eles usavam lá na época de Jesus, né? Eles usavam como hoje em dia tem $1, é um meio que eles usavam. A gente só não pode ficar lento, né? Talento parar demais, a gente não pode, tem que sair em missão mesmo, né? A palavra talento, talentoso, a pessoa que coloca aquilo à disposição daquilo que o Senhor te confiou, né? Não pode ficar muito parado demais, porque aí você aquele lá é preguiçoso, e é o servo primeiro, é o que teve um dom só. Ele era um servo preguiçoso, ele não quis ouvir, e ele não quis ouvir o Senhor, não colocou aquilo que era um só. Interessante que a parábola fala o quê? Que Deus confia a cada um conforme a sua capacidade. Se vocês têm aqui algum irmão seu que tenha talento em um montão de coisa, louve a Deus e agradeça isso por ele. Mesmo que você só tenha um, que é de carregar essa cadeira e arrumar uma área que for no encontro. Isso não é menos ou mais que nada. Olhe para aquilo que Deus te deu, não enterre o seu talento como enterrou esse servo aqui, esse empregado, no chão. Depois ele falou com o mestre que ele era mau. Mas desdenhou dele, para justificar aquilo que ele não fez. Então o que acontece? Não façam isso com o talento de vocês.
Mas isso vocês precisam viver esses talentos, essas graças, esses frutos do Espírito Santo dentro de casa, exercitando isso dentro de casa, para que, curados dentro de casa, renovado a vida de vocês, sacramental a cada dia, as pessoas possam ver, no jeito de vocês viver, que vale a pena caminhar com Cristo, vale a pena participar desse projeto, que é casais renovados. Mas é preciso se renovar pela água do Espírito Santo, é preciso nascer de novo, nascer das coisas do alto. É isso que o Senhor fala. Não fala a palavra aqui, olha, em João, quer ver? Até anotei aqui, ó. João capítulo 4, versículo 23. Não tem a passagem que fala assim, olha aí, João capítulo 4, versículo 23. O que fala para nós? João capítulo 4, versículo 23. Vamos ver aqui. João capítulo 4, versículo 23. Está entre Gênesis e Apocalipse. Então tá fácil. João capítulo 4, versículo 23. Vamos lá. Todo mundo conhece esse daqui. Mas verá a hora, e é agora, é hoje, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes os adoradores que o Pai procura. Quem é que o Pai procura? Pessoas, casais, adoradores, casais que sabem chegar diante do Santíssimo, ouvir o que o Senhor tem para falar, que o Senhor pode curar e quer curar o nosso coração, quer curar o nosso jeito de ser, para que a gente possa dar frutos. Vocês foram lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vocês leem com calma, fala dos frutos do Espírito Santo. É isso que o Senhor chama, adoradores em espírito e verdade. Aí a gente pensa, mas como é adorar o Senhor em espírito e em verdade? Marcos capítulo 14, versículos 12, perdão. Marcos capítulo 12, versículos 28 ao 34. Quem quiser olhar lá, isso que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Como adorar o Senhor em espírito e verdade? Marcos capítulo 12, versículos do 28 ao 34. Que a gente fica questionando, né? O que o Senhor quer dizer quando Ele fala para mim que adorar Ele em espírito e verdade? Como assim? Que Deus é espírito. A palavra lá em João fala sobre isso, na continuidade desse evangelho, né? Do 4. O que é adorar o Senhor em espírito e verdade? Então aproximou-se um dos escribas que tinha ouvido a discussão e percebido que Jesus dera uma boa resposta. Ele perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: escuta, Israel, escuta a casa de vocês, escuta a família de vocês, escuta a palavra, faça como a Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria apressadamente, não é afobado não, tá? Maria apressadamente, ela não teve medo, ela se colocou a serviço de levar a boa nova daquilo que a prima dela experimentou, que foi João Batista no seu ventre. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor mesmo? Ou por muitas vezes a gente troca, nós deixamos de servir a Ele para servir as coisas do mundo na nossa relação. Teremos a paciência um com o outro, isso é humano, tá, gente? A gente tem que ter esse discernimento. Mas nós buscamos a santidade. E a santidade só é possível se formos íntimos, se formos verdadeiramente adoradores do Senhor em espírito e em verdade. Amarás o Senhor teu Deus de todo, isso é adorar a Deus em espírito e verdade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo, mais próximo de você? Olha para a sua esquerda, olha para a sua direita. Se não começar aí, não terá casal renovado, não terá família renovada, não terá família do qual o Senhor chama vocês a um projeto lindo. Por isso que eu falei no início aqui, se vocês têm noção do tamanho da alegria, da responsabilidade que vocês têm, mas não é responsabilidade com peso não, tá? Cristo caminha com vocês, como Simão de Cirineu carregou a cruz de Cristo, nas dificuldades da família de vocês, Ele quer carregar a cruz, assim como fala em Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados
Que olhe o que cansa vocês, para que a gente possa adorar o Senhor em espírito e verdade, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com toda a nossa alma. Enfim, plenamente entregue, no qual eu sou chamado, na minha família, a ser discípulo e missionário, para minha esposa, para o meu filho, para o meu esposo, para minha filha. Eduque os seus filhos. Tome posse dessa graça. Às vezes eu fico pensando, isso é para mim, eu falo isso é para mim. Porque isso acontece comigo, tá? Acontece comigo na minha casa também. Eu quero aproximar muito gente de mim. Eu acho que é fácil harmonizar aquela situação ali. Não que ela seja culpada, não. É o nosso jeito diferente de ser. Mas é preciso harmonizar aquela situação. Senão como é que eu vou dar testemunho que isso não me faz melhor que vocês em nada? As pessoas falam, aquele diácono fala muito bem, vem aqui na igreja, celebra o batismo, mas a conversa com a esposa dele não é muito boa, não. Eu percebo isso neles. Eles não têm harmonia, eles não têm diálogo, não têm compreensão. Isso serve para todos nós. É um desafio enorme. Mas Cristo não falou que seria fácil. Falou que valeria a pena seguir o caminho. Isso que nós temos que tomar. Então tome posse dessa alegria cada dia. Desse ser discípulo e missionário. Em primeiro lugar, na casa de Israel, que é o lar de vocês. Sejam adoradores em espírito e em verdade, com todo o ser, com todo o coração, no profundo da alma, com toda a força. Não tenham medo de se entregar ao projeto. Não tenham medo de dar por si a cada dia. O Padre Jonas falava uma coisa interessante que eu aprendi com ele, até com o Bruno. Mais com ele. Todos os dias que a gente acordar, aprenda uma coisa na vida de vocês. Convide o Espírito Santo para ser presença na vida de vocês. Simples. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos nesse dia de hoje? Pronto. O Espírito Santo que mora dentro de nós vai nos dar discernimento de como viver esse exemplo de casal renovado, restaurado e curado para servir o Senhor. Aonde quer que vocês passarem, se o Espírito Santo estiver com vocês, será como um Paulo, que as pessoas tocavam no lenço e eram curadas. E a cura que os casais, as famílias que estão lá fora e precisam de vocês é do testemunho de vocês. Não é de grandes coisas, né? Nós vamos ficar igual os fariseus. Senhor, faça grandes coisas, né? Para a gente poder acreditar no Senhor. Eu já fiz, derramei sobre cada um de vocês a graça santificante do batismo, confirmada no sacramento. Tomem posse dessa graça. Então que vocês tenham alegria. Rezem uns pelos outros. Lá em Colossenses capítulo 5 fala sobre isso. Que vocês devem se suportar, se suporte um para o outro, de forma amável. Isso, essa vivência que vocês têm aqui, isso é saudável. Procurem mais vezes se fortalecer nessa caminhada, porque aí vocês vão entender o verdadeiro sentido de servir. Eu falo isso direto na igreja, gente. Toda pessoa deveria ter um diretor espiritual. Deus me deu a graça também. Padre Sávio, ele tem um diretor espiritual. E todo movimento de igreja deveria fazer, no mínimo, uma vez por ano, um retiro espiritual. O que vocês estão fazendo aqui hoje é uma grande experiência em um retiro espiritual. Mas procurem pensar em mais aprofundamento de como se retirar realmente, com os filhos, tá? Trazer eles muito com vocês. A não ser que tenha uma outra proposta de alguém ficar, mas traga eles com vocês, que eles são parte da família de vocês. Eles são herança que Deus confiou a vocês para educar. Os filhos não é nosso. A gente tem uma grande fala no mundo, fala assim, a gente educa o filho para o mundo. Não, nós educamos o filho para Deus. Tirem essa coisa errada que o mundo ensina e vai virando um vício, né? Às vezes até o cristão fala, eu educo, né? Um bate-papo do dia a dia, eu educo meus filhos para o mundo. Não, eu educo meus filhos para Deus, em primeiro lugar. Eles são inseridos no mundo, é uma outra coisa. Você tem que viver no mundo, né? Exatamente, não falo evangelho. Então, tenha essa alegria. Sai daqui hoje renovado. Senhor, a partir de hoje, eu quero ser realmente, abraçar essa causa, esse servir, esse projeto, casal restaurado, renovado. Porque vocês são agraciados. Olha, vou falar um detalhezinho interessante aqui, que eu já falei, o Bruno já falou, talvez vocês tenham experiência de falar em algum momento. O Enfim, eu nunca fiz Enfim na minha vida. Tem lá 18, né? 19 Enfim. Eu falo com gente, vocês têm a graça de experimentar no namoro, para não caminhar mais para frente para o noivado e não caminhar ainda mais para frente no casamento. Que vocês têm a graça de ser acolhido, amado por Jesus, por Maria. Não deixe o inimigo entrar no casamento de vocês, na vida, estragar isso naquilo qual vocês são chamados a testemunhar.
mas faça isso com alegria. Intensifique a oração. Existe um livro, até que eu não trouxe o livro aqui, depois eu vou tirar a foto para vocês, se quiserem ler, é do Papa Bento XVI. É simples e ao mesmo tempo muito profundo, mas é de fácil linguagem que a gente poder ler. Fala da oração, ele fala lá que ele vai dando as catequeses dele, e ele fala do mestre da oração que é Jesus. Ele vai ensinando como Jesus rezava, silenciava. A gente vai pensar assim, mas eu não vivo em mosteiro, eu não sou irmã de caridade, eu não sou freio, eu não sou padre. Não precisa ser não, precisa ser simples no quarto de vocês. A gente tem tempo para tudo. Isso aqui eu atrapalhei demais. Eu coloquei aqui, eu ouvi uma música para gente, você cantar, foi ótimo. Deus seja louvado. Mas esquece isso aqui um pouco. Eu fui almoçar lá destulado. Eu tenho uns vícios enormes. Eu sou quase que tenho que tomar cuidado se eu não quero isso aqui. É verdade. Eu posso dar minha graça, vou largar isso para lá. Eu tenho que saber usar. Se eu não vou ter tempo no meu quarto, lugar sagrado, se compara ao altar. O padre, que é sacerdote, tem vocação, ele é pleno quando ele celebra a missa e consagra a hóstia. O casal é pleno no seu quarto, na sua entrega. Tudo isso, vocês têm a graça e lá fora o mundo não está tendo. Os casais estão se estragando lá. E dependem do testemunho de vocês, dependem do chamado de vocês. Mas não como fardo. E não sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Cristo caminha com cada um de nós. E Maria sempre passa na frente. Quando vocês saírem em missão, seja para os encontros, seja para o dia a dia da vida, Senhor, passa na frente. Eu rezo o dia inteiro. É assim mesmo, sério. Mas como é que você reza? Eu estou sentado no meu canal, começo a crer em Deus Pai, aí eu vou andando, rezando a Ave Maria e paro. Por quê? Porque a minha conversão é baseada lá em Gálatas capítulo 2, 20, né? Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive dentro de mim, tem que ser assim, senão eu não vou suportar. Vai chegar um amigo meu de trabalho que eu vejo na Mercedes, bravo, o pessoal está lá quase arrancando o cabelo, aí o pessoal, e agora? Eu vou ser igual a eles? Não posso. Eu preciso ser Cristo, não eu. Eu preciso ser Cristo. O Márcio precisa diminuir para que Cristo crescendo dentro de mim testemunhe verdadeiramente o Evangelho. É por isso que eu falo com o Bruno, olha, sai de casa, sai rezando o texto em Chico. Vocês conhecem o texto em Chico? Conhece? Não? Eu rezo o texto em Chico, porque a minha casa é curtinho, até na fora da igreja. Estou lá dentro da fora da igreja, 15 para 5, agradecendo a Deus. Entro no ônibus e estou rezando. Aí eu ouço o Evangelho do padre, às vezes depende do padre Eduardo Costa, do padre, depende muito. Aí chego na Mercedes, rezo, vou rezando um texto, paro. Santa Teresa d'Ávila fala assim, oração é um olhar fito ao céu, louvando e agradecendo a Deus. Então lembre do Senhor nos seus pensamentos. Senhor, passa na frente, eu estou em uma missão agora de trabalho, mas a minha missão, em primeiro lugar, é ser presença sua lá onde eu estou indo. Esse é o desafio nosso, meus irmãos, é ser diferente, não melhor. Porque o que todo mundo faz é básico. Não se preocupe, os pagãos do mundo fazem isso tudo aí. Então o que os pagãos fazem? Vivem naturalmente. Chega no trabalho, briga um com o outro, discute com um amigo, o que for. Não, nós não podemos ser isto. Nós temos sim que falar a verdade, mas ter docilidade na verdade, ter amabilidade na verdade, ter misericórdia na verdade, nunca deixar de anunciar a verdade. Nunca. Não a nossa verdade, mas a verdade de Cristo. E para anunciar a verdade de Cristo, vou fazer um convite para vocês. Não precisam responder para mim. Eu já pedi, eu não sei como eu já li a Bíblia, não, mas tudo bem. Escreve a vez não. Leiam a Bíblia. Não façam da Bíblia, na casa de vocês, um livro distante. Querem ser íntimos de Cristo, além da Eucaristia, da oração santíssima? Conheçam o Senhor na palavra. Tem tempo. Nós temos tempo para tudo. Mas não temos tempo para ouvir o Senhor. Os apóstolos tinham tempo para ouvir o Senhor. Eles queriam ouvir o Senhor, para depois sair em missão. Então, depois desse retiro que vocês estão fazendo aqui hoje, podem sair em missão. Mas não se esqueçam de voltar ao Senhor. Não se esqueçam de ser íntimo dele. Senão vocês não vão suportar. Senão o Márcio não vai suportar. Senão a Lucimar não vai suportar. Você conta testemunho do Evangelho. Seria escândalo. Muitos são escândalo. Mas íntimos de Cristo vamos ter força. Não seremos sobrecarregados, porque Jesus será o Sirineu junto conosco. Vai nos mostrar como caminhar, como experimentar desse seu caminho
um caminho que experimenta a verdade, que nos liberta para uma vida plena nele, somente nele. Olhe para os filhos de vocês, que Deus confiou a cada um de vocês, mas olhem com alegria, olhem com amor, olhem como missão que foi confiada a cada um de vocês. Não deixe o mundo tomar os filhos que Deus confiou a cada um de vocês, não. Eles não estão querendo lutar contra a família. Por que eles têm medo? Se Jesus é Senhor e o outro lado não é, para que ter medo? Anuncie a verdade, igual eu falei, com amabilidade, com misericórdia, mas não deixe de anunciar a verdade. Sejam católicos, pronto, acabou. Não precisa fazer muita coisa na missa, não. Sejam católicos. Se tem alguém na missa que não está sendo, dê você o exemplo, não precisa julgá-lo. Isso é ser casal renovado, isso é ser família renovada, isso é família restaurada. Não precisa de muita coisa, não. A pessoa está lá, não vou falar da TL aqui não, porque não precisa nem falar. Mas esquece isso. Mas é isso. Sejam testemunhas do Evangelho. Que a gente possa, nesse momento, fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça. Experimentei um café sem açúcar, esse é bom. Quer açúcar? Não quero não, estou fazendo essa experiência. Falaram comigo ontem isso. Para de tomar café com açúcar. Lá no porteiro, lá no meu prédio. O Márcio, eu acostumei, então eu vou acostumar também. Deus me deu um sinal. É assim mesmo, gente. É simples as coisas assim. O rapaz falou comigo ontem à noite. A gente quer muito grandes coisas, né? Não, faça essa experiência. Não sei o que Deus precisa fazer na vida de cada um de nós. O que precisa ser simples. Fique atento. Eu sou muito encantado com o Evangelho, e eu sei que vocês também são, que Deus é simples nas coisas dele. Ele vai dando dica. A todo momento, Deus me mostra as dicas que eu preciso caminhar. Não é grandes coisas, não. O rapaz ficou vindo no trabalho da Santa Pedro. Eu falei, Márcio, você passa uma paz para mim? Eu falei, outro Márcio que eu estou pensando. Eu falei, por quê? Eu falei, nada, eu fiquei só ouvindo ele falar. Eu falei, o que você é? Eu falei, sou cristão. Só estou respondendo aquilo que me perguntaram. Ah, você é evangélico? Eu falei, sou evangélico. Ah, de qual religião? Católico. Ele olhou assim. Eu falei, por que você acha que eu não sou evangélico? Sou evangélico. Todo evangélico é aquele que crê no evangelho. Todo crente é aquele que crê. Não entrei na detalhe. Tá bom. É testemunhar. As pessoas precisam perceber em nós que nós realmente professamos a fé que nós cremos no Cristo ressuscitado. O Senhor, nessa tarde, nesse dia de hoje, possa trazer o coração de cada um de vocês, das esposas, dos esposos e dos filhos, a presença dele. Que Maria Santíssima nos dê a mão, nos leve, nos apresente ao Senhor, seu Filho. E ao nos apresentar ao Senhor, nos indique que nós devemos fazer tudo o que Ele nos disser. Mas para fazer o que Cristo nos ensina, o que Cristo quer, é preciso caminhar, assim como aqueles servos creram sem perguntar nada a Jesus e foram buscar água. O milagre só aconteceu porque eles fizeram o caminho. Na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que o Senhor tem de projeto para realizar, não fique questionando, creia, ouça a voz do Espírito Santo. Assim como fala em Atos dos Apóstolos, quando Pedro anuncia, nós, o Espírito Santo e nós, falamos isso, que o Espírito Santo, os casais renovados, todos vocês, possam experimentar dessa presença, possam fazer este caminho de buscar esta água na fonte inesgotável que é o Cristo ressuscitado e voltar. À medida que vocês forem voltando desse caminho, que é o caminho da conversão, à medida que vocês forem se convertendo, a água vai se transformando em vinho, um vinho novo. Que vocês possam aprender na vida de casais, de esposa e de esposo, na vida de movimento casais renovados, servirem sempre o vinho novo, que é a presença de Cristo, no jeito de vocês viverem.
Dê a vida por Cristo. Se deixem consumir por Cristo. Aprendam de Maria a ser discípula missionária, a ouvir, a contemplar, a guardar no coração aquilo tudo que o Senhor tem falado, tem trazido, tem talvez questionado, que precisa ser mudado, e às vezes a gente fica com medo de mudar. Não tenhais medo, tenhais coragem. Eu venci o mundo. Como venci o mundo? Renunciando às minhas vontades, dando a minha vida por amor a cada um de vocês. Que na vivência do sacramento do matrimônio, na vivência deste movimento Casais Renovados, vocês renunciem às vontades, sejam cruz, sejam compromisso na vida um do outro, sejam suporte uns aos outros. Não falem uns dos outros, mas sim, aprendam de Cristo, que é manso e humilde de coração, a se amarem, a renunciar às vontades por amor a Ele, somente por amor a Ele. Se não for por Ele, nós não vamos suportar. Senhor, que esses casais aqui reunidos nesse retiro, neste final de semana, possam sair daqui renovados, restaurados, curados de tudo aquilo que o Senhor sabe que eles precisam ser curados, para que possam ser verdadeiramente testemunha desse projeto, testemunha desse servir aos outros casais que precisam tanto desse sim que eles disseram, a esse jeito de evangelizar, esse carisma, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo seu Santo Espírito derramado nesse dia, neste final de semana, nessa tarde. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Sim, Senhor, aqui é o nosso lugar de te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Vem, Senhor Jesus, em nosso auxílio, socorrendo sem demora diante da realidade. As coisas do mundo, Senhor, nos aflige. Oportunidade de não desanimarmos, Senhor Jesus. Vem, Senhor, o seu Santo Espírito. Renova, Senhor. Teu Espírito.
Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivieis nessas desordens. Agora, porém, rejeitai tudo isso: ira, furor, malvadeza, ultrajes, e não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Também não mintais uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestis do homem novo, o qual, sendo sempre renovado à imagem do seu Criador. Vocês possam ser renovados à imagem do Criador, ao Pai. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimento de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência, suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Essas palavras possam ser confirmadas na vida de cada um de vocês, na família, na vivência sacramental, no serviço do ministério no qual vocês são chamados a servir, neste movimento Casais Renovados. Aprendi uma coisa com o Dom Henrique Soares da Costa, que eu vou falar para os seminaristas, uma pregação que ele fez, e serve para nós. Se por um acaso um dia você estiver triste, amargurado, angustiado, pega a cruz e durma com ela abraçada. Ele é a nossa referência, Cristo, que se deu por nós na cruz e nos chama a ser essa cruz, a ser esse compromisso de suportar nesta caminhada os carismas que cada um de vocês tem. É preciso suportar, é preciso respeitar a capacidade de cada um, as limitações de cada um, mas quando você perceber no seu irmão que ele não tem o dom que você tem, exerça a misericórdia, estenda a mão e faça você, no qual você foi chamado. Porque o fato de você ter 5 talentos e multiplicar em 5, tornar 10, o fato de você ter 2 talentos e multiplicar esses 2 talentos em 2, ou talvez ter 1 e não ter a mesma postura com o empregado e multiplicar em 2, não te faz melhor ou pior que o outro, mas te faz sincero no Senhor. Amém? Amém. Queria aproveitar a sua presença, Márcio, te agradecer mais uma vez pelo seu carinho, pelo seu sim, pelo seu ministério, por esse seu chamado, né? O diácono, ele tem algo muito próximo de nós, né? Que além de ser um ministro, né? Fazer parte do clero, né? Tem uma unção toda especial, ainda vive o que a gente vive na nossa realidade enquanto matrimônio, né? Então você tem um duplo chamado aí perante a igreja, não só nessa missão de ajudarmos enquanto casal, você também
também tem uma presença de Deus muito forte para nós, né? Na nossa amizade, falando, mas também estendendo isso na sua missão enquanto servo de Deus. Então, te agradeço muito em nome da nossa amizade, né? Em nome do nosso companheirismo, né? Por isso que a gente confiou a você e a comadre lá ser padrinho dos nossos filhos, porque nós temos a certeza que Deus te usa muito, não tenho dúvida que Ele te usou hoje. Nós queríamos abusar mais um pouquinho da sua boa vontade. A gente queria fazer a renovação do nosso comprometimento, do nosso sim ao projeto, a essa missão, ali na capela diante de Jesus, que você pudesse rezar por cada um de nós. Nós vamos fazer uma motivação ali, cantar uma música, e aí diante de Jesus a gente vai novamente se entregar a Jesus ali, a esse chamado de sermos servos, e que você pudesse interceder por nós junto a Jesus. Amém? Amém. Então, vamos lá.